Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um Rafaelx, o podcast. O ano de 2020 é histórico. As eleições municipais tiveram recorde de candidatos LGBTQIAP+. Desses, 80 foram eleitos em todo o país. As vereadoras mais votadas de Aracaju e Belo Horizonte são mulheres trans. Em São Paulo, a vereadora mulher mais votada é trans e preta. Com isso fica claro o recado que a gente deu nas urnas esse ano: razão, respeito e diversidade. Ainda que, apesar de 2021, a gente passe a ser representado por pessoas transgêneres do país inteiro, muita gente ainda não tem noção do que significa ser uma pessoa trans. Sim, em plenos 2020. E esse não é o meu local de fala. Eu sou gay, sim, mas sou um homem cis. Mas eu trouxe alguém especialista no... Eu sou gay, sim, mas sou um homem cis. Mas eu trouxe alguém especialista no assunto e totalmente dentro do local de fala para conversar com vocês sobre e tirar todas as dúvidas sobre o universo transgênero. Hoje eu trago Rafael Kopp, o idealizador do projeto Informa Trans, que leva informação a pessoas sobre o universo transgênero. Então, Rafa, seja bem-vindo. Eu tô muito feliz que você veio. Eu já sou um admirador do teu projeto há um tempo, você sabe disso. Eu acompanho o que você faz por duas razões. Primeiro, por eu ser LGBTQIAP+, então eu gosto de me informar, né, do que acontece. Isso, eu sou jornalista e eu sou um grande fã de informação bem disseminada. E é exatamente o que você faz. Fala um pouco sobre você, sobre o teu projeto, se apresenta pra galera. Certo, prazer, gente. Meu nome é Rafael, tenho 21 anos e sou estudante de psicologia e também sou criador de uma página no Instagram que fala sobre gênero e sexualidade, que chama Informa Trans. O Informa nasceu não tem nem um ano, vai fazer daqui a pouco, nasceu em dezembro do ano passado, e antes ele tinha um intuito, esse projeto tinha um intuito de trazer reflexões mais teóricas, mais acadêmicas até, sobre a transgeneridade. Surgiu por conta de um trabalho de iniciação científica que eu estava fazendo na faculdade. Inclusive, eu nem consegui dar continuidade a esse projeto por conta da minha faculdade ser muito fechada para esse assunto. Mas como eu tive muito contato com esse assunto, foi uma época decisória para mim, porque eu comecei a me aceitar enquanto pessoa trans. Desde o início, com todos aqueles livros e todo aquele conteúdo que eu estava consumindo sobre a comunidade trans. E eu não tinha contato, no início eu não tinha contato com outras pessoas dessa comunidade. Então era muito aquela coisa de pessoas trans, onde vivem o que com elas. Então, uma tentativa de me aproximar dessas pessoas e também de colocar esse conteúdo, todo esse conteúdo que eu estava consumindo para também falar com outras pessoas, né? Ter esse lugar de escutar também, ter contato com essas outras pessoas. Eu criei o Informa. Antes a gente falava muito mais nele sobre reflexões e tudo mais, muito mais voltado ao conteúdo para pessoas trans. Hoje a gente passou por uma reforma, pessoas trans. E o nosso conteúdo é mais voltado para pessoas cis aliadas da comunidade. Então a gente tenta pegar o básico do básico e também, às vezes, trabalhar uns assuntos para pessoas trans, mas o mais é tentar educar. Essas outras pessoas que estão chegando e tendo contato, muitas vezes pela primeira vez, com a comunidade. Então, nosso lema é que educação se combate... preconceito se combate com educação. Então, a gente tenta fazer esse trabalho, tirar qualquer tipo de dúvida, a sempre ser receptivo em questões existenciais. Então, até aquelas pessoas que estão tendo contato com a transgeneridade de início, então rola todo aquele sentimento de meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo, até aquelas outras pessoas que chegam lá e falam assim, e eu não sei se eu posso continuar falando nele, batendo na mesma tecla, né? Você pode me ajudar? Você pode tirar essa dúvida para eu
ver aonde está meu erro. Então a gente tenta fazer esse trabalho para todo mundo. E hoje, como eu me identifico enquanto pessoa não binária, né? E aí hoje também, como eu me identifico enquanto pessoa não binária, a gente tá tentando reformar também mais uma partezinha do Informa para tratar desse assunto também, que é super importante. Rafa, uma das dúvidas, assim, eu acho que quando a gente fala em pessoas trans, infelizmente é muito recente essa discussão. Uma das dúvidas, assim, eu acho que quando a gente fala em pessoas trans, infelizmente é muito recente essa discussão. As pessoas não falavam tão abertamente, até pouquíssimo tempo atrás, sobre pessoas trans, sobre aceitação, a visibilidade trans. Isso é recente, infelizmente. Então ainda há muita dúvida sobre isso. Eles não falavam tão abertamente, até pouquíssimo tempo atrás, sobre pessoas trans, sobre aceitação, a visibilidade trans. Isso é recente, infelizmente. Então ainda há muita dúvida sobre isso. É muito legal essa ideia de informar pessoas cis sobre o universo trans, porque de fato, as pessoas. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre pessoas trans, eu pensei, mas eu não entendi. Mas o que significa? Eu fiquei confuso, porque eu não sou uma pessoa trans, entendeu? Eu sou gay, mas eu sou um homem cis. Então, pra mim foi confuso de entender até que. Mas assim, também aí entra o básico, ok. Tá tudo bem, você não entende, você não conhece, se informa. Lê e me fez entender quem são as pessoas trans. Ainda há muita dúvida sobre isso, e uma delas é a diferença entre pessoas trans e travesti. Qual é a diferença? Então, pra gente falar dessa diferença, né, a gente tem que trazer um pouquinho, só um pouquinho por diversas definições que alimentaram aí por anos esse consenso social sobre o termo travesti, né? Tanto as definições do dicionário, quanto as definições do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, até pelo boca a boca, né? As pessoas pensam errado, é um termo que as pessoas evitam falar, né? E muitas pessoas ainda acham que travesti é um homem que tá usando saia, e aí abre um espaço imenso para destilarem preconceito, né? Contra essas pessoas. Bom, o termo travesti é usado no Brasil. Esse termo ficou mais conhecido lá na década de 80. E naquele momento, apesar das pessoas que estavam reivindicando o gênero masculino, né, passarem por toda essa opressão e esse estigma, elas ainda buscavam realizar procedimentos estéticos para se aproximar dessa identidade feminina. Mas aí também cabe um adendo que, para você se considerar enquanto travesti, você não precisa necessariamente passar ou querer passar, né, por procedimentos cirúrgicos. Então, nessa época, essas pessoas buscavam uma construção identitária a partir também, né, a partir do uso de hormônios, aplicação de silicone industrial e tal. E nessa época também até ganhou mais espaço, né, começou sobre isso quando saiu uma matéria aí que ficou esses tempos, eu acho que na parada, ou na parada não, né, porque não teve parada esse ano, mas no mês do orgulho, né, me lembraram bastante dessa matéria, que foi uma matéria mais bonita do Brasil é homem. Então, reforçando mais uma vez que as travestis ou até as mulheres trans são homens que se vestem de mulher, o que é totalmente errado, né? Já o termo transexual, sim, já o termo transexual tem uma origem mais higienista. Esse termo foi criado, né, por pessoas cis na área médica. Claro. Então ele está totalmente relacionado à doença. Até pouco tempo atrás, eu acho que foi ano passado que o CID mudou a terminologia. E deixou de ser doença mental para ser uma doença relacionada à saúde sexual, a transexualidade. Mas o termo transexual, por exemplo, ele tá caindo meio em desuso hoje, porque quando a gente fala de transexualidade, a gente indiretamente
tende a falar sobre sexualidade, né? Assim como sexualidade, bissexualidade e tudo mais. Mas ser trans tá ligado à identidade de gênero. Por isso que tá sendo mais utilizado hoje a palavra transgênero. E também a palavra transexual traz uma ideia de que você precisa modificar o seu órgão genital, né? Tá muito ligado à genitália, aquele incômodo, que é o que estava escrito. Então a gente tem até aí dois termos. Um que não quer passar por alterações, né? Que é a palavra, o termo travesti estava sempre lá no dicionário. A pessoa que não quer passar por alterações da sua genital, não sei o quê, alterações físicas, mas para você ser válido, você precisa passar por um procedimento cirúrgico, que é a palavra transexual. Mas ele, para o termo travesti, né, tá associado todo aquele desgosto, todo aquele olhar, aquele reflexo da prostituição, de doença, de vício, de violação. A palavra para o termo trans tá mais aquele termo higienista que quanto mais próximo da cisnormatividade, mais aceito você é. Então, eles meio que, tipo, acolhem, mais ou menos, a sociedade acolhe mais ou menos, porque essas pessoas, tecnicamente, não incomodam os olhos. Mas o termo travesti, né, muita gente tem estigma, ou acha que é pejorativo, mas as pessoas, elas sempre tiveram à frente, elas ainda estão à frente, né, de uma grande parte da luta da comunidade trans. Então, Então, elas devem ser reconhecidas por toda essa luta política que elas tiveram aqui no Brasil, depois do boom do termo LGBTQIA+, né? Que também aconteceu lá perto dos anos 80, e é um termo mais de resistência política. Mas também muita gente fala que travesti é a mesma coisa que mulher trans, né? Mas ser travesti, mulher trans, né? Mas ser travesti é não pertencer ao gênero masculino, mas também não se sentir 100% como uma mulher, mas estar dentro do aspecto de feminilidade. E também acho que só para concluir, eu queria que foram pesquisas e livros que eu fiz, não é o meu lugar de fala. Eu até tinha comentado com você, né, antes sobre esse bloqueio de lugar de fala. Eu acho que é muito importante a gente dar voz sempre à pessoa que tem vivência sobre isso. Então, o que eu falei aqui foi sobre leituras que tive de livros e artigos e tudo mais. Sim. Nós tivemos até, Rafa, uma outra pergunta que eu acho que até se encaixa mais ou menos um pouco no que você falou, que era a diferença entre pessoas trans e drag queens. Porque a gente falou muito sobre a questão de se vestir, né? De um homem vestindo uma saia. Muito além, é uma questão interna, é uma questão de gênero mesmo. E drag queens, na verdade, é uma questão completamente diferente, é uma questão artística. Você quer comentar essa diferença entre uma mulher trans e uma drag queen? Sim, sim. É basicamente o que você falou, Rafa. Assim, no mais e direto, assim, ser trans tá ligado a uma percepção de gênero. Eu gosto de falar assim, a percepção do seu eu na sociedade. E no seu mais íntimo também. Então, como eu me sinto, como eu sou. E ser drag, eu tava assistindo... Gosto bastante de drag, eu tava assistindo... Gosto bastante de RuPaul, né? Então... Você conhece? Nossa, eu acompanho. O primeiro episódio do podcast foi sobre lições de vida que eu aprendi assistindo o RuPaul's Drag Race. Sério? Nossa, eu acho muito bom, assim. Acho que traz algumas reflexões muito importantes, né? Desses limiares entre gênero, expressão de gênero, sexualidade. Mas, tipo, uma coisa que eu aprendi com o RuPaul é que ser drag é muita de você mesmo que você não conseguiria dar sendo você no seu papel integral, assim, tipo...
criar uma personagem, né, naquele momento, permite fazer muitas coisas que você muitas vezes tem um bloqueio. Assistindo esses dias um episódio especial que tinha uma pessoa não binária. E naquele momento, essa pessoa estava se montando, ela falou que ela desafia já no seu eu. E ela mas quando ela se montou, que foi a primeira vez, ela deu espaço a uma personalidade dela que ela nunca tinha visto, assim, nunca tinha sentido. A drag dela também deu espaço a uma personalidade dela que ela nunca tinha visto, assim, nunca tinha sentido. A drag dela também desafia esses papéis de gênero, mas muito mais, 1000 vezes mais do que essa pessoa, quando essa pessoa tá desmontada, né? A drag dela também desafia esses papéis de gênero, mas muito mais, 1000 vezes mais do que essa pessoa, quando essa pessoa tá desmontada, né? Então... Qual é essa drag não binária? É de um episódio específico. Ah, tá. Foi o primeiro episódio. Sim, é o Nico Tortorella, isso, né? Isso. Eu achei muito legal, assim, porque, tipo, abrir espaço pra uma pessoa não binária participar também traz essa conscientização, né? Porque tá ali sobre ser não binário, né? Ser drag, mas tá muito para além daquilo, né? Drag Sim. é algo artístico, algo que é separado do seu gênero. A Rita Hunt ela ganhou esses prêmios e várias premiações e ela fez um vídeo sobre isso, até falando que ela não é mulher, apesar de representar esse personagem, né, fazer esse papel, ela desmontada não deixou de ser um homem cis com todos os privilégios. Então, tipo, eu acho que é a criação de um outro eu, assim, enquanto uma drag pode deixar de ser, uma pessoa trans não pode deixar de ser, entende? E assim, vale ressaltar... Pode deixar de ser, entende? E assim, vale ressaltar também que, às vezes, isso a gente já viu em algum... Eu sou fã de RuPaul, como eu falei, eu também já vi muitos episódios, eu vi todas as temporadas. Só não vi a da Tailândia ainda. Mas assim... Nossa, eu nem sabia que tinha. Tem uma drag brasileira, inclusive. Tem uma drag brasileira da Tailândia, que eu quero ver. Mas assim, a gente vê vários depoimentos dentro das temporadas de RuPaul de algumas pessoas que eram homens cis, gays, que eles achavam ser. E a arte drag, que é puramente artística, acabou os colocando dentro em contato. Se descobriram mulheres trans. Elas pensavam ser homens gays, cis, e drag deu a elas essa visão delas mesmas que, putz, mudou a vida delas, sabe? E elas conseguiram se identificar como pessoas, como mulheres trans, e continuaram sendo drag queens mesmo assim, porque ainda existe esse tabu de ser drag queens, porque drag queen em teoria, um homem vestido de mulher. Cara, não é. É uma expressão artística, e a gente hoje tem mulheres drags, mulheres trans lindíssimas, fazendo drags lindíssimas e sendo plenamente felizes dessa forma. Isso é incrível. Sim. Eu tava dias e eu vi até um grupo de homens trans fazendo drag. Eu achei muito legal, assim, porque a gente tem geralmente, né, esse limite, assim, tipo, tava assistindo do Nico, que eram mulheres apresentadoras de programa ou Miss Estados Unidos, e eu achei muito legal essa liberdade, porque não é sobre seu gênero, ser drag não é sobre seu gênero, é sobre alguém que você deixa tomar um espaço, né? Pô, você se transforma.
Não o que você é, literalmente. Rafa, mudando um pouco o tema, tem uma dúvida que chegou pra gente também e eu considero mega relevante porque nem todo mundo sabe como funciona. Não o que você é, literalmente. Rafa, mudando um pouco o tema, tem uma dúvida que chegou pra gente também e eu considero mega relevante porque nem todo mundo sabe como funciona e às vezes pessoas trans não sabem ainda como correr atrás do seu direito, que é o nome social. Fala um pouco pra gente sobre sabem ainda como correr atrás do seu direito, que é o nome social. Fala um pouco pra gente sobre como é você fazer né, a troca do seu nome, buscar nova documentação e tudo mais. Sim, bom, mais sobre como conseguir. Bem, então, Uhum. quando uma pessoa Isso. transvestigênero, né, pessoas trans, travestis, não binárias, essas pessoas dão início ao processo de transição aqui, não falando sobre fazer cirurgia ou fazer a hormonização ou qualquer alteração. Elas geralmente, a grande maioria, né, escolhem outros nomes, assim, para se autodenominar, para se identificar, né? Isso é um processo Uhum. normal e, tipo, assim que eu escolhi o meu nome, que eu tô em documento nenhum. Mas eu tenho meu nome social, que também é uma dessas possibilidades de que as pessoas me conhecem e me chamam assim. Eu acho que esse é o primeiro. Ainda tô no básico, assim, tô no chão. Uhum. Não subi nenhum degrau ainda. Mas é algo que muda totalmente a sua percepção de si mesmo. Então, depois que eu escolhi, o que é um processo muito complicado de escolha de nome, eu brinco até, falo assim, nossa, ainda bem que não é a gente, né? Na maioria das vezes, que escolhe o nome pra gente mesmo, porque isso é muito difícil. Na maioria das vezes, que escolhe o nome pra gente mesmo, porque isso é muito difícil. Mas, Mas olha, você saiu super, super bem, tá? Escolhi um nome lindo. obrigada. Eu também acho, concordo muito. Todo mundo à minha volta fala assim, nossa, mas Rafael, tem tanto Rafael, conheço tanto Rafael. Eu falo assim, filha. Você deve ser o quarto ou quinto Rafael convidado do meu podcast. Por alguma razão, eu sempre acabo trazendo Rafaéis pra conversar comigo. É isso. A conversa dos gêmeos. Mas agora sobre o nome social como lei, né? Ele é um 8.727 de 28 de abril de 2016. E aí, nesse decreto, é um pouco recente, né? Ele está garantindo o respeito ao uso, o respeito e o uso, né, do nome social em órgãos públicos. No SUS, por exemplo, mas aí eu sempre me perguntam assim, mas se está garantindo em órgãos públicos, eu não tenho direito de usar meu nome social em instâncias privadas, né? Então, sim, precisa. Tem as instituições precisam respeitar, né? Cada instituição de cada setor tem uma lei específica para o uso do nome social. Nossa, são, assim, eu acho que ao todo são quase 10 decretos e leis diferentes. Nossa. Mas, então, é muito específica para o uso do nome social. Nossa, são, assim, eu acho que ao todo são quase 10 decretos e leis diferentes. Nossa. Mas, então, é muito complicado. Em vez de fazerem um decreto só para abranger todo mundo quis fazer o dele. Tem cidades que têm, né? Quis fazer o dele. Tem cidades que têm, né? Que tem as próprias leis diferentes, então é uma bagunça. Mas instituições financeiras, instituições de ensino, no âmbito da saúde, cada um tem a sua lei que prevê instituições que conseguem burlar, então, tipo, instituições particulares, né, no caso, conseguem burlar, mas aí você tem que insistir para que essas instituições respeitem. Agora a gente está tendo um movimento bem interessante que essas instituições estão de forma voluntária, assim, sem ter que ir lá o pessoal protestar ou tipo brigar por isso.
Mas, basicamente, o nome social, o que mais perguntam é para colocar no RG, né? Então, geralmente, Uhum. aqui em São Paulo, por exemplo, é só você solicitar fazer um RG novo, ou poupa-tempo, né, no caso. E Uhum. no próprio site do Poupa Tempo tem um linkzinho. Quando você vai solicitar, agendar o momento, é uma carta de solicitação. Então ali você pode, já tá prontinho, só você incluir seu nome de registro, né? E falar assim, eu declaro que, não sei o quê, nome social tal, RG tal, e só quando você for lá fazer o seu RG novo, só entregar na mão do pessoal que trabalha. Que bom, né? Ok, eu achei que era bem mais complicado, mas assim, que bom que pelo Então, menos essa parte é simples. assim, então, nome social é mais fácil, assim. Por exemplo, no SUS, é só você chegar em qualquer postinho e falar que você quer incluir seu nome social e eles mudam a sua carteirinha na hora, assim. Você não precisa nem ter seu nome social e eles mudam a sua carteirinha na hora, assim. Você não precisa nem ter mudado no seu RG. Já retificar o nome, que é mudar nome, gênero e tudo mais, os papéis é muito mais complicado e demora muito mais tempo. Rafa, outra pergunta que chegou pra gente da galera é: como é. Rafa, outra pergunta que chegou pra gente da galera é: como é a aceitação entre pessoas trans de quem decide não fazer o processo de hormonização? Então, agora, né? Agora a comunidade levanta muito uma bandeira para que você seja. A comunidade levanta muito uma bandeira para que você seja aceito, né? Válido sendo quem você é. Não precisa ter cirurgia, não precisa ter Uhum. alterações físicas, não precisa ter mudança de estilo de roupa, por exemplo. Então, quando eu me entendi enquanto trans, eu peguei muito dessa transição de pensamento. Então, tinha umas pessoas que questionavam, tinham várias pessoas que questionavam esse roteiro que estava sendo pré-criado para validar pessoas trans. Então, na época que eu Uhum. comecei a me entender enquanto homem trans, muita gente falava ainda que você precisava primeiro se harmonizar, depois passar por cirurgia de retirada de seio, depois tinha que fazer a esterectomia, né, que é a retirada dos úteros, depois talvez a faloplastia, que é um procedimento ainda pouco feito aqui no Brasil, eu acho que ele ainda tem um caráter experimental, que é quando você coloca um pipizinho. Uhum. Mas muita gente hoje está Sim. criticando essa noção, né? Essa noção, né? É de que você precisa passar por determinadas etapas para ser considerado uma pessoa trans integrante do movimento trans, da comunidade trans, assim, tipo, carteirinha quase. Mas, e hoje, assim, as pessoas, se você quiser ser, do jeito que você quiser ser, você tem total liberdade, aceite seu corpo do jeito que ele é, assim, não precisa passar por essa narrativa de médica, assim, de que você precisa odiar. Então, tipo, você não precisa mudar pra se sentir pertencente, você já faz parte. Sim. Entende? Eu acho que isso pega um pouco também do que você falou lá no início, né? As pessoas elas associam muito a questão sexual, a questão física, e não é uma questão física, né? É muito mais. É mais. É outra, assim, não é por eu querer usar, por eu não gostar do meu seio que eu vou ser uma pessoa trans, até porque tem muita mulher cis aí que não gosta do seio. A gente usa uma faixa, né, de compressão dos seios que se chama binder. E cada vez mais, porque se incomodam com o volume dos seios, ou enfim. Isso não quer dizer que elas são homens trans. Sim. Quer dizer que tem apenas uma parte estética delas que elas não curtem tanto. Simples assim. Sim, e ponto final. Pois é, e tá tudo bem. Você não Aham. é obrigado a gostar ou não gostar, e você não é obrigado a fazer. Qual o maior desafio que uma pessoa trans enfrenta hoje? Isso deriva de fator externo ou interno?
Bom, na minha percepção, eu acho que a maior questão são os fatores externos, assim, porque uma hora ou outra eles vão acabar influenciando o interno. Uma hora ou outra eles vão acabar influenciando o interno. E aí vira tudo uma bagunça. Então, eu acho que todo esse preconceito que muitas vezes a gente carrega com a gente mesmo, de não aceitação, de medo e tudo mais, e que todo esse preconceito que muitas vezes a gente carrega com a gente mesmo, de não aceitação, de medo e tudo mais, vem do meio externo. Então, todo esse preconceito, às vezes institucionalizado, né? Não às vezes, mas muitas vezes institucionalizado, né? Não às vezes, mas muitas vezes institucionalizado, ou risadinha que a gente ouve na rua, ou até essa questão de quando a gente sai e erram os nossos pronomes e tudo mais, tudo isso vai causando um mal-estar. Nesse processo de aceitação, a gente também é atingido por esse preconceito, né, velado. Acho que eu ouvia muito isso, por exemplo, eu ouvia muito, tipo, você é um menininho, mas assim, tipo, caçoando, sabe? Não é menininho. Não, é tipo, hahaha, você é um menininho, usa calça de tactel, enfim, joga bola, que horrível, não sei o quê. Eu sempre pensei muito nisso, tipo, quando eu era criança eu tinha cabelo bem curtinho. E eu sempre ouvi das pessoas, tipo, um menino, não sei o quê, tipo, meu Deus, que alien. Mas era uma criança de cabelo curto só. E pra mim, cortar o cabelo foi uma grande vitória, assim, porque eu deixei pra trás todo aquele preconceito que tinham comigo, assim, todo preconceito que tinham comigo, assim, todo mundo falava assim, oh, você não pode parecer um menino porque você é uma menina, então tem que deixar o cabelo grande, porque parecer um menino é feio, porque você não é assim, porque você vai sofrer muito na vida se você for assim. E tipo, gente, mas do que vale, tipo, esse sofrimento por não ser quem eu sou, ou sofrimento, tipo, eu não digo nem sofrimento assim, mas tipo uma realização por ser, por ser quem eu sou e ok, você identifica enquanto pessoa trans, você tem que estar ciente que as coisas não vão ser fáceis, assim, tipo, que vai ter muito preconceito, mas, tipo, às vezes vale a pena, sabe? Por toda essa gratidão que é ser você mesmo e não ter que esconder mais para as outras. Local de fala, né? Obviamente. Mas assim, quando. É o que eu sempre falo, por exemplo, no meu caso, né? A questão de se assumir gay. Eu, particularmente, nunca me assumi. Porque eu não vejo necessidade em assumir. Eu acho esse conceito de se assumir algo muito idiota. Porque Nina Sally fala: olha, sou hétero, tá? Mas continuo sendo eu mesmo, me aceitem como eu sou. Bicho, eles não passam por isso. Uhum. Então ninguém tem que passar porque todos somos exatamente iguais. Não tem essa, sabe? É tão normal ser trans, tão normal ser gay, tão normal ser bissexual, quanto ser hétero. Então, eu já. O conceito como um todo eu já acho idiota. Mas assim, quando você começa a falar abertamente, no meu caso, né? Quando eu comecei a falar abertamente que sou gay, que. Ah, esse aqui é meu namorado, que hoje é meu marido e tal. Eu nunca me assumi pro meu pai, por exemplo. Um dia eu cheguei pra ele e falei, pai, olha, eu vou me casar com uma. Eu nunca me assumi pro meu pai, por exemplo. Um dia eu cheguei pra ele e falei, pai, olha, eu vou me casar com o Matheus no dia tal, quero que você esteja lá. Esse foi o dia em que eu falei pro meu pai que eu era gay, sabe? E, tipo, se pra mim, que sou um homem cis, é tudo muito mais fácil, foi libertador. Imagina um homem cis, é tudo muito mais fácil. Foi libertador. Imagina como deve ser libertador pra uma pessoa finalmente se reconhecer como a sociedade disse a ela que ela não era. Sabe? Eu acho que tem a ver com isso que você tá falando. Tipo, essa coisa do cabelo, essa coisa das roupas. E você era só uma criança que tava ali com o seu cabelo. Essa coisa das roupas.
E você era só uma criança que tava ali com o seu cabelo curto, querendo, sei lá, fazer coisas que crianças fazem. Sim, sem se preocupar se eu era, sei lá, uma menina, ou se eu era um menino, ou sei lá, qualquer coisa, mas eu era uma criança, eu só tava ali, tipo, apenas existindo. E as pessoas, assim, daquela pessoa, todo preconceito, toda aquela reprovação. Você falou, eu acho que, tipo, eu também não, não me assumi, assim. Na verdade, eu, entre aspas, me assumi pra alguma. Porque eu não mudei exatamente, eu não mudei nada fisicamente, assim, que as pessoas pudessem ver do que antes eu era enquanto me identificava enquanto uma mulher cis lésbica. Eu não mudei absolutamente nada, só o meu nome. Mas. Absolutamente nada, só o meu nome. Mas. E algumas. A visão de mundo, essas coisas, né? Mas, tipo. Eu acho totalmente desnecessário também essa questão de ter que se assumir, ter que sentar e falar. Porque as pessoas não sentam e falam pros pais. Não sentam e falam pros pais assim, tipo, meu Deus, gente. Eu descobri ontem que eu era cis, me desculpa, me perdoa. Continuem me amando. Existem várias piadinhas sobre isso na internet, vários vídeos de sitcom, sabe? Contando como seria idiota e cômica uma situação em que uma pessoa hétero cis diria isso. Esse conceito como um todo de se assumir, eu sou totalmente contra. Mas eu entendi o teu ponto, por exemplo, de essa, entre aspas, esse momento em que você se assumiu. Porque, ok, realmente, o que mudou não foi externo. Pra quem tá vendo, talvez não perceba a diferença. Eram pessoas provavelmente muito próximas à ação, né? De amizade, ou não sei que tipo de relação, familiar, enfim. Então, assim, quando você muda dentro de você, você quer compartilhar. E eu acho que foi mais isso, foi mais informação do que esse julgamento que tem de reunir a família na sala e ter que assumir algo. Meu novo eu aqui. E foi isso. Pois é. Até para que as pessoas saibam quem você é e passem a te tratar como quem você de fato é. Sim. Você tocou num ponto lá um pouco antes no podcast que eu queria retomar, que é a questão do pronome. Eu ainda sei da questão da linguagem neutra, eu entendo a questão dos pronomes neutros, mas eu passei a vida inteira estudando português e eu passei 30 anos sem usar a linguagem neutra. Então, pra mim, eu a conheço, eu quero usar, e quando eu menos espero, eu perdi de novo e não tô usando. Eu vi, inclusive, que no perfil do Informa Trans você deixou o manual de linguagem, né? Inclusiva. Sim. Tem um link no Linktree e lá tem um manual feito por um seguidor nosso. A gente tá aí para fazer do Informa mesmo, com algumas reflexões que a gente acha super importantes sobre esse assunto, mas tá lá para ser consultado e consultem, gente. É muito importante. Sim, vale ressaltar que eu vou deixar o perfil do Informa Trans marcado em todas as divulgações desse episódio, mas também no rafaelx.com.br, onde eu deixo disponibilizados os episódios em arquivo. Eu vou deixar também o link para que, enfim, se você chegar em mim pelo Google ou pelo site, que você também consiga acessar o perfil. E sobre pronomes, né, que nome, linguagem neutra, essa é uma discussão recente, né? Acho que muita gente ainda brinca com isso, usa de forma de chacota toda essa questão, mas não entende, né? Tem muitas críticas, mas nenhuma tem muito fundamento, assim, vista que era fora da bolha, que não era acessível e tudo mais para pessoas com deficiência, mas todas e se você for buscar, assim, tem várias pessoas que produzem conteúdo super legal sobre isso também, que já caem por pessoas que produzem conteúdo super legal sobre isso também, que já caem por terra, assim, em 5 minutos de conversa. Por exemplo, essa questão de ser elitista, a linguagem neutra, julgam que ela não sai da internet, né? Mas há um tempo atrás a gente ainda usava a linguagem, mas
há um tempo atrás a gente ainda usava a linguagem neutra com X e com arroba. Essa realmente uma maneira errônea de usar, porque ela não é vocalizada, ela não é. Você não consegue falar. Então ela realmente, tipo, era uma maneira elitista. Não consegue falar. Então ela realmente, tipo, era uma maneira elitista de usar a linguagem neutra, porque ela só servia pra internet, coisa que a gente não vocaliza, né? Então, aí surgiu o uso com mais frequência do uso do E e do U para neutralizar as palavras. Mas muita gente também acha que é tipo a língua do P, então substitui tudo por E. Coisa que também, por exemplo, você pode usar da linguagem neutra não precisando, você pode neutralizar uma frase assim, não precisando usar tecnicamente o E e o U. Então, estou cansado, né? E você flexiona o E. Você pode falar, estou com cansaço. E você vai estar neutralizando essa palavra e não vai estar usando da linguagem neutra. Então, assim, é uma linguagem que tá aí para ser usada, mas, tipo, você pode, assim, pensando, driblar a colocação de gênero, o seu contexto, e apenas não usar, né? Mas, que eu tinha falado também que a linguagem neutra é vista como nada acessível para pessoas com deficiência por conta de leitores de tela, por exemplo. Eles travam esses leitores de tela. Teve um tempo atrás aí que viralizou na internet uma pessoa que filmou um leitor de tela na diferença entre o X, o arroba e o eu ou o U. E, tipo, o E e o U, o leitor lia assim lindamente, não tinha problema nenhum. Já o X de arroba, ele trava já e ligar de novo. Mas aí que tá, Rafa. Por exemplo, ok, eu entendo a crítica ao X e o arroba. Realmente faz sentido e ela de fato não é tão inclusiva quanto deveria ser. Agora, o U e o E, eles são inclusivos e tá todo mundo conseguindo ler, os leitores de tela leem perfeitamente, mas as críticas continuam. Então, assim, a gente foram excluídas pelo X e pelo arroba, elas reclamaram com a razão. As outras pessoas, e geralmente são as que não têm nada a ver com isso, são as pessoas que já estão se sentindo incluídas pela língua comum, elas continuam reclamando. Então, assim, a gente consegue perceber claramente a diferença entre acessibilidade e preconceito, sabe? Sim. Eu tive recentemente a decepção de ver no Twitter um conhecido que eu gosto pra caramba, mas ele é homem gay, cis. Conhecido que eu gosto pra caramba, mas ele é homem gay, cis. E fazendo piada da linguagem neutra. E falando que era desnecessária e tal. Eu chamei pra conversar. Eu falei, olha, num primeiro momento eu também estranhei. Mas eu estranhei pelo seguinte fato. Eu sou um homem cis. Então toda vez que alguém... Mas eu estranhei pelo seguinte fato. Eu sou um homem cis, então toda vez que alguém usa o pronome masculino, eu tô totalmente incluído. E principalmente, geralmente, o pronome masculino é o que predomina. Nunca é o feminino. Então, assim, você tá no mesmo local que eu. O que te falta é só talvez um pouco de reflexão, sabe? É se informar. Mas apaga isso, para de ficar zombando, porque há quem não se sinta incluído na língua comum. Então, assim, que diferença faz na sua vida um E ou um U se pode mudar, sabe, a percepção de inclusão de alguém? Então, bom, não adianta, era desnecessário. Eu falei, então tá bom, então aí já não é uma questão de ignorância, de falta de informação, é mau caratismo mesmo. Mas ainda tem muita gente que cai nessa por desinformação. Sim. É porque eu acho que, assim, as pessoas, elas, principalmente as que reclamam, né? Principalmente as que reclamam, né? Assim, pesquisa social, assim, de bate-papo, mas as pessoas que reclamam, elas dificilmente tiveram contato com uma pessoa não binária, por exemplo, que usa desses pronomes. Assim, Assim, vi um perfil lá no Instagram, a pessoa tava usando o elo dele. Mas não, tem um contato aqui ao vivo, assim. Para essas pessoas, eu vou me incluir em partes, porque eu uso os pronomes masculinos, né?
Mas, assim, a diferença que faz é você tratar com respeito a outra pessoa. Assim, Uhum. para uma pessoa não binária, esses pronomes significam inclusão. Também tem muito essa pegada de tirar o sexismo linguístico. E eu bato muito nessa tecla, assim, quando me falta palavras para debater dessa questão da não binariedade, do uso do pronome neutro, eu falo para a pessoa, eu falo assim, você já pensou como que a língua é sexista? Assim, quando a gente fala, pode ter 99 mulheres numa plateia e um homem. Automaticamente vai ser Uhum. todos os pronomes vão ser flexionados no gênero masculino. Então, tipo, tem por que se Exato. você, tipo, aquelas pessoas não conhecem aquelas pessoas que estão ali naquela plateia, por que você não pode usar todes? Pô, é uma coisa básica, assim, é uma coisa que é pontual. É uma vez. É, É bobo. É uma atitude boba pra você fazer, não muda em nada a sua vida, sabe? Mas pode mudar de todo mundo pra você fazer, não muda em nada a sua vida, sabe? Mas pode mudar de todo mundo que tá te ouvindo. é muito mais agradável, é tipo mais consciente, assim. Primeira vez que. Nossa, e entra uma coisa assim nos pronomes também, no respeito dos pronomes, mas a primeira vez no respeito dos pronomes, mas a primeira vez que eu fui conversar com uma pessoa, foi na época que eu tava ainda me identificando enquanto um homem trans, né? Na época. A primeira vez que eu fui Uhum. conversar com uma pessoa e a pessoa perguntou assim: quais os pronomes que eu posso utilizar com você? Meu Deus, eu quis quase chorar. Pronomes que eu posso utilizar com você. Meu Deus, eu quis quase chorar, assim, tipo, abaixar, beijar o pé da pessoa. Eu falo assim: meu Deus do céu, muito obrigado por isso. E são coisas básicas, assim, que não, para você, pode fazer nenhuma diferença. Mas para outra pessoa, a pessoa, tipo, pode estar tendo um dia Sim. horrível e você vai no nome neutro, o dia dela vai melhorar, assim, 100%, porque ela foi respeitada. E é isso que a gente busca, né? Respeito só. Claro. E olha só que legal, um ponto que você tocou e era uma coisa que eu queria usar pra complementar quando você terminasse de responder essa pergunta. Na dúvida, pergunte. Sim. Porque, cara, ok, outro. Mas assim, também existem as pessoas que são transgênero, existem homens transgênero que passaram a vida toda lutando pra finalmente se aceitar, chegar no seu lugar mais confortável de ser ele mesmo. E ele finalmente quer ser chamado pelo pronome masculino. E ele finalmente quer ser chamado pelo pronome masculino. Assim como existem Uhum. mulheres trans, né? Que aí vem o contrário, que quer ser chamado pelo pronome feminino. E tá tudo bem. Eu acho que assim, eu já vi isso, inclusive, de pessoas trans reclamando e fazendo posts e pessoas trans reclamando e fazendo posts e grandes alardes, tipo, meu Deus, como assim, linguagem neutra? Eu passei a vida toda pedindo pra ser chamada no meu pronome do qual eu me identifico e agora me vem com neutro. Olha, eu entendo isso, Sim. sabe? Porque a pessoa passa a vida toda querendo muito ser chamada para aquele pronome e de repente alguém em dúvida, pergunte. Sabe? Se uma mulher trans quer ser Uhum. chamada pelo pronome feminino, tá tudo bem, chama ela pelo pronome feminino, se é um homem trans. Mas quando você fala, como você falou, né? Por exemplo, numa plateia de 99 mulheres e um homem, você não conhece a história daquelas pessoas. Quando você fala pra muita gente, por que não usar o neutro? Não vai ter como você não incluir alguém ali. É muito mais. Eu vejo, né, a minha visão. É muito mais do que você incluir apenas a não binariedade na sociedade, mas é você incluir todo mundo. É, tipo, pra falar Uhum, com o todo. Passa dessa. Ah, estou fazendo isso porque para incluir outra pessoa, porque essa pessoa sempre foi. exato. Rafa, pra gente encerrar, eu vou trazer algo que não é um questionamento, mas foi algo que me veio quando eu perguntei às pessoas sobre o que elas queriam saber e pra mim foi desconfortável receber essa questão, mas eu acho que quando eu perguntei, né, quais eram as dúvidas que as pessoas tinham sobre transgênero e tudo mais, eu recebi, abre aspas, eu não sei porquê, mas eu não consigo gostar. Fecha aspas. E isso
aqui a gente volta naquele debate de desinformação também. Começa com eu não sei porquê. Bicho, se você não sabe porquê, como é que você não gosta de algo? Como é que você... Ok, assim, eu não vou nem me aprofundar nisso, porque eu gostaria que você rebatesse isso. Mas é porque realmente me incomodou muito. Mas, por favor, se pronuncie. Tá bem. Então, eu achei essa fala interessante até. Primeiro que, como você falou, é uma crítica, assim, sem fundamento, assim. Arrisco dizer que é uma opressão disfarçada de opinião. A sociedade está acostumada a não gostar de pessoas trans. A sociedade está acostumada a não gostar de pessoas trans porque por elas serem, entre aspas, esquisitas ou fugirem da sua cisnormatividade no geral, assim. Mas é diferente quando você tá lá no seu rolezinho, no seu grupo de amigos e fala assim, nossa, olha, eu não gosto dela porque tanana, tanana, tanana. Sei lá, ela derrubou um copo de vinho no meu tênis novo em 2014. Pronto, mas esse aqui é um ataque não a uma pessoa, assim, tipo, não gosto de, não sei, ataque a comunidade como um todo, sem conhecer essas individualidades, sem conhecer as vivências dessas pessoas. Cada pessoa que tá dentro da comunidade trans é única, cada uma tem a sua vivência. É uma fala poderosa, assim, mas é uma fala vazia. A questão, fala poderosa, assim, mas é uma fala vazia. A questão, eu acho que, tipo, que a gente fica, as pessoas trans, a comunidade trans, eu vejo e discuto isso muito com as pessoas trans que eu convivo, que as pessoas, que a comunidade, às vezes se rebaixa o nível para buscar afeto, buscar carinho. Então elas ficam quase que implorando por esses sentimentos de afetividade, as quais foram negados quase que a vida. Sentimentos de afetividade, as quais foram negados quase que a vida toda para essas pessoas. Então, também muita gente fala por aí, por exemplo, eu não ficaria com uma pessoa trans porque não sei. Então, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, mas, tipo, nunca perguntam pra gente se a gente ficaria com aquela pessoa cis. Então a gente tá sempre naquele lugar de objeto, sempre, eu não ficaria com pessoas trans, aquela pessoa trans, não sei o quê. Mas, tipo, nunca perguntam pra gente. Eu acho que é importante essas pessoas cis, né, começarem a se perguntar se as pessoas trans ficariam com elas, se elas estão abertas, se elas merecem esse afeto, porque muitas vezes são questionadas, questionam a gente, né, desculpa, aquele afeto, e a gente quase nunca merece. Então, a gente não quer simpatia, não precisa de um carinho, uma amizade. A gente precisa mesmo de respeito. Eu acho que só pra concluir, eu acho que é uma coisa que a comunidade precisa se empoderar mais. Então, tipo, você não precisa simpatizar comigo ou gostar, trans é maravilhosa. Você pode até me odiar, mas me respeite. Eu acho que é isso. É fogo, porque foi o que eu falei, né? Eu sempre, quando eu vejo essas opiniões preconceituosas e até opressoras, eu sempre parto da... Sei, porque não é sempre assim. Existem pessoas que são simplesmente ruins, simplesmente escrotas e não estão aí, se não segue o padrão delas... Então eu não deveria nem estar aqui. Mas, eu não sei. Quando eu sofro preconceito, eu já sofri racismo, já sofri LGBTfobia, eu já sofri... Então, assim, eu sempre parto da desinformação, sabe? Machuca, claro, todas as vezes dói. Não vou dizer que, olha, que pessoa otimista, ele vai lá, ela é desinformada. Não, dói, eu fico puto. Mas, assim, eu sempre tento informar, sabe? Porque, sei lá, é um impacto que você sofre e que deixa marcas que você...
porque, sei lá, é um impacto que você sofre e que deixa marcas que você gostaria que outras pessoas não sofressem. Então você tenta mudar essa cabeça, sabe? Eu não sei se nesse caso específico a informação vai mudar. Eu acredito que se ele enviou isso, e é um homem gay que enviou isso, cis. Eu acredito que se é um homem gay que enviou isso, cis. Eu acredito que se ele enviou isso, quando eu perguntei sobre o que queria saber no podcast, deduzo que vai ouvir esse episódio. Então, assim, se você estiver ouvindo, eu espero que você tenha entendido o que o Rafa quis dizer, o que eu tô dizendo aqui, que você perceba o que tá errado no seu mudar, porque imagina quantas pessoas pensam como você e quantas pessoas morrem todos os dias por causa desse tipo de pensamento. Isso precisa mudar, sabe? É por isso que eu sou um grande fã do teu trabalho, Rafa, porque o teu trabalho é totalmente disseminação de informação. Eu me orgulho bastante, assim, do trabalho mas eu acho que tá cada vez mudando mais. As pessoas têm começado a entrar em contato com a página e pedir, assim, não só destilar ódio, mas perguntar, sabe? E eu acho isso muito gratificante. Tem um momento, assim, especial que eu lembro como se fosse, assim, ontem, que era sobre linguagem neutra. E, assim, um grupo de adolescentes, todos homens, foram lá caçoar e tudo mais, falar mal. Eram três meninos. E um deles, eu comecei a explicar, assim, com toda a calma do mundo. Eu comecei a explicar, assim, com toda a calma do mundo. Eu tenho muito essa paciência, assim. Eu acho que mesmo quando me ataca diretamente, eu sempre tento pensar que se eu conseguir conversar com essa pessoa, o que você falou, se eu conseguir conversar com essa pessoa e mudar o pensamento dela, o meu próximo, mesmo quando me ataca diretamente, eu sempre tento pensar que se eu conseguir conversar com essa pessoa, o que você falou, se eu conseguir conversar com essa pessoa e mudar o pensamento dela, o meu próximo irmão de luta, de comunidade, não vai ter que passar por isso. Então, essa pessoa foi lá atacar e eu conversei com essa pessoa, expliquei o que era. Teve até um momento que ele mandou assim, nossa, mas você não escreveu o seu texto na linguagem neutra? E eu acho que foi aí que deu o estalo. Eu falei assim, é engraçado, né? Se você parar pra ver, eu não flexionei gênero em nenhum momento. Todo o meu texto foi em linguagem neutra, eu nem precisei usar o E ou o U. E depois, ele mandou uma mensagem pra mim no privado, agradecendo muito, porque ele realmente não tinha entendido e que ele tinha ido na onda dos amigos dele. Então, me agradecendo pelo trabalho e por ter conversado com ele e ter tentado mudar a visão dele, e agora ele era uma pessoa melhor por isso. E assim, eu achei isso muito, muito, muito massa, muito gratificante, porque eu acho que é esse o trabalho que eu tento trazer com a página. Também, não só com a página, mas com a minha existência enquanto pessoa não binária. Esse é o tipo de coisa que é muito legal de ouvir e que, tipo, faz valer a pena, porque dá trabalho, fazer conteúdo pra internet dá trabalho, você se expõe a haters, você se expõe a tanta coisa difícil, a tanta negatividade, mas, putz, são essas conquistas, sabe, que parecem pequenas, mas que vão fazer uma puta diferença, porque se você não tivesse tido a paciência de conversar com esse parecem pequenas, mas que vão fazer uma puta diferença, porque se você não tivesse tido a paciência de conversar com esse garoto, ele teria sido um adolescente que ia praticar bullying com outras pessoas. Sim. E não vai mais, sabe? Sim. Isso é que é foda, assim. Parabéns, Rafa. Parabéns de verdade. Obrigado. Eu quero aproveitar, então, parabéns de verdade. Obrigado. Eu quero aproveitar, então, para te agradecer pelo teu tempo de ter parado para conversar comigo. A gente tá chegando ao final do episódio. Eu tô, assim, maravilhado com as coisas que você falou, porque muitas coisas aqui, mesmo que eu estude diversidade também, inclusão muitas vezes, também tenho minhas dúvidas, também erro. É muito bom poder aprender cada vez mais, sabe? Sim. Eu fico muito feliz, obrigado mesmo. Eu amei ter você aqui conversando comigo. Bom, também eu quero agradecer pelo espaço e também por ceder esse espaço para eu falar e também me ouvir, me convidar. Mas o importante é que a gente tem que estar sempre aberto a esse espaço de diálogo, a conhecer mais. Então, parabéns pelo projeto do podcast, Rafa. Eu acho muito show, sempre acompanho. E muito obrigado pela participação e por me ouvirem, pessoal.
Eu vou deixar marcado o Informa Trans em nível no rafaelx.com.br. Quem chegar ao episódio pelo site, é só clicar na descrição do episódio que vai estar lá e, por favor, sigam e deem engajamento pro Informa Trans para que eles possam alcançar cada vez mais pessoas com esse trabalho lindo. Esse foi definitivamente um dos episódios que eu achei mais relevantes como sociedade. Sido pelo Rafa ter vindo conversar comigo. E se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, siga nas plataformas digitais. Rafaelx o Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ola Podcasts e ainda no YouTube. Aproveitem também para seguir o Informa Trans, a arroba tá na descrição desse episódio. Ajudem a disseminar o combate ao preconceito. Beijos e até a próxima.